Bom dia, igreja, graça e paz. Gostaria de começar fazendo uma oração. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui. Usa a minha vida, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo. Perdoa todos os meus pecados. Opera nesse lugar que o Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Toca no coração de cada pessoa que está aqui. Você trouxe cada um que está aqui, Senhor. Tira toda dureza de coração, abre o nosso entendimento, abre os nossos corações e que nós tenhamos discernimento do Espírito Santo para ouvir a Tua voz, Pai. Que essa palavra venha do Teu trono e possa trazer transformação na vida de cada um aqui, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu não sei se o pastor João lembra, mas faz uns meses que ele sugeriu aqui que algum dos pregadores falasse sobre Apocalipse. Uma missão muito fácil. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito do livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, ele é um livro escatológico que trata do fim dos tempos. A palavra Apocalipse não significa fim dos tempos, mas significa revelação. É uma revelação que Jesus deu para nós, para a igreja dele. E ele foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. E é interessante que eu já contei aqui para vocês, eu posso dizer que eu nasci desde criança minha mãe me ensinou a ler a Bíblia, a buscar a Deus e fazer tudo na dependência de Deus. E sempre foi assim, mas eu já falei aqui que eu tive um encontro verdadeiro com Deus mais ou menos em 2002, quando eu tinha 25 anos. Aí que eu senti um toque do Espírito Santo de Deus e realmente decidi obedecer a Ele, entregar minha vida para Ele verdadeiramente, ler a palavra dEle. E eu lembro que eu comecei a ler a Bíblia e eu tinha medo de ler o livro do Apocalipse. E eu lembro que no dia que eu comecei a ler, eu li o livro inteiro em um dia só. E na verdade essa era a minha imagem errada que eu tinha. Embora vai ter muito juízo, Deus revela muitas coisas lá. É um livro que tem uma boa notícia. Jesus venceu. O final é feliz. Nós cantamos aqui, inclusive, nas canções aqui, que o Fábio que escolheu, eu não sabia o que eu ia pregar, mas tem tudo a ver com a pregação. Então Deus dá vitória para a sua igreja. Sem dúvida, para aqueles que não são do Senhor ou que não aceitarem a Ele, serão tempos difíceis, mas para a vitória, para a igreja dele, Deus tem vitória. E eu queria começar lendo o primeiro capítulo, os primeiros 3 versículos, que já está aqui. Apocalipse 1-3, o texto fala: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Inclusive a igreja aqui, quem está na leitura, a gente está terminando o livro de Apocalipse, o que é uma bênção. Aqui nesse texto a gente vê a importância de ler esse livro, ter o conhecimento do livro de Apocalipse. Aqui Jesus fala, feliz aquele. Em outras versões ele fala, bem-aventurado. Então nós somos privilegiados de poder conhecer esse livro, de ouvir a respeito, de ter conhecimento dessas palavras. Como eu falei, é um livro difícil de difícil compreensão. É o livro com certeza que acho que tem mais discussão entre os teólogos. Tem alguns outros livros da Bíblia que dão suporte para melhor compreensão do livro de Apocalipse. Mas então tem discussões se a igreja vai passar pela tribulação, se não vai, se vai ter um arrebatamento secreto, se não vai, se o milênio é literal ou não, mas eu não quero tratar dessas questões. E eu acho que essas questões não são tão importantes. Eu acho que o mais importante é que nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Porque a palavra fala aqui em Tessalonicenses que o dia do Senhor virá como ladrão. Então o que isso quer dizer? Todos seremos pegos de surpresa. Ninguém sabe esse dia. Então nós devemos estar preparados. Não temos que nos preocupar com essas outras questões, mas temos que estar preparados. Os discípulos perguntaram para Jesus a respeito do fim dos tempos, quando seria. E um texto que ajuda bastante a gente a entender isso é o Mateus 24 e Lucas 21, que Jesus trata disso. E lá Jesus fala de guerras e rumores de guerras, e ele fala que isso é necessário que aconteça.
Aí de repente a gente pode pensar, mas sempre teve guerras e rumores de guerras. É verdade, sempre teve. Mas Jesus fala que isso iria se intensificar. Ele faz um comparativo como as dores de parto da mulher. As contrações vão se intensificando, vai demorando o intervalo. Vai diminuindo o intervalo. E aquelas contrações acontecem com mais frequência, que é o que Jesus fala que vai acontecer. A gente está vendo aí a guerra da Ucrânia com a Rússia. Logicamente estamos orando por isso. Está nas mãos de Deus que isso pode acontecer, os desdobramentos. A gente está vendo a guerra de Israel contra o Hamas. Isso sim, a gente tem que orar bastante, ficar bastante atento, porque Apocalipse nos mostra que o relógio de Deus é Israel, é o povo de Israel. E o Hamas não esconde de ninguém, eles falam abertamente que o que eles querem não é o território de Israel, eles querem eliminar o povo judeu, como já tentaram fazer diversas vezes, né? E Deus nunca permitiu. Jesus também fala lá de falsos profetas e falsos cristos realizando sinais. Sempre teve, mas cada vez mais isso está acontecendo. A gente vê muitas heresias, muitas seitas surgindo, muito engano, a palavra de Deus sendo deturpada, usada e manipulada de forma errada. Jesus fala também de fome, pestes e terremotos. Nós tivemos aí, infelizmente, a pandemia, que foi muito triste. Sem dúvida isso é um sinal de que as coisas estão acontecendo. Agora, o importante é que a gente não sabe a data da volta. Muitas seitas, inclusive, surgiram com pessoas dando data para a volta de Cristo. Eu entendo que, sem dúvida, tudo isso que foi falado aqui, as coisas que estão acontecendo, é um sinal da volta de Cristo. Agora, a gente não sabe se vai demorar 10, 15, 20, 400 anos. E como eu falei, não importa, a gente tem que realmente estar preparado. Agora, como eu falei, o livro de Apocalipse é uma bênção para a igreja. E aqui Jesus fala em Lucas 21, 18, nos textos que eu citei, que os discípulos perguntam, Jesus fala: contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E é o que Jesus fala para a gente aqui, que nenhum fio da nossa cabeça se perderá, que Ele toma conta de cada um que está aqui, que Ele nos guarda. Agora, isso não são para todos, são para aqueles que realmente querem ter comunhão com Cristo, que decidiram por Cristo, que entregam sua vida para Cristo e que têm um relacionamento e um caminhar com Ele. Como eu falei, sem dúvida um ponto principal, que sem isso realmente não poderia acontecer a volta de Cristo, e uma coisa que já aconteceu, foi Israel voltar para o seu território. Isso sem dúvida foi um milagre de Deus e foi uma coisa sobrenatural, porque o povo judeu ficou sem pátria, né, sem uma terra por cerca de 1800 anos. No final da Segunda Guerra Mundial, para a gente ter uma ideia, 1/3 dos judeus, ou 6 milhões de judeus, tinham sido mortos. E hoje o território, que é Palestina, Israel, estava sob o comando da Inglaterra. Em 1947 foi criado um comitê na ONU, em que eles estabeleceram que ia dividir aquele território, criando um Estado judeu e um Estado árabe palestino. E ficou definida a data de 14 de maio de 48, que Israel ia voltar para o seu território. E 6 horas antes dessa data, Davi Ben Gurion, que foi o primeiro líder de Israel, ele leu a declaração de independência de Israel, e Israel voltou para o seu território de uma forma realmente sobrenatural, que só Deus poderia fazer. Eles estavam dispersos, e voltaram para lá como nação, a sua língua tinha sido mantida, e isso mostra que Deus cumpre as promessas que Ele faz, e que Ele toma conta do seu povo e toma conta de cada um de nós aqui. Então Deus vai cumprir cada uma das promessas que Ele tem para as nossas vidas, que vieram verdadeiramente dEle. Ele vai cumprir cada uma dessas promessas na vida de cada um aqui. Porém, no dia seguinte já da independência de Israel, que eles voltaram para o território, as nações árabes já declararam guerra contra Israel. E mais uma vez, se for pesquisar, eles declararam abertamente que eles não queriam apenas o território que tinha acabado de ser dado a Israel, eles queriam exterminar Israel. Israel tinha acabado de voltar para o território dele, não tinha exército, não tinha armas, não tinha condição humana nenhuma de guerrear contra as 7 nações, mas mais uma vez Deus deu vitória para o seu povo, Deus deu vitória para eles, eles venceram aquela guerra, estão lá, e em 1948 foi feito o primeiro acordo de paz entre os árabes e o Estado de Israel. Então a volta de Israel e eles estarem lá é uma coisa realmente sobrenatural. E de 48 para cá eles são uma nação extremamente próspera, como nós sabemos, tem diversos prêmios Nobel, eles têm 10 milhões de habitantes, menos que São Paulo.
são avançados em tecnologia, são a terceira nação em produção de fruta, tendo um território minúsculo e tendo muito deserto lá. Então realmente a gente vê que a mão de Deus é com eles, e eles são uma nação extremamente próspera. Voltando um pouco para Apocalipse, ele é dividido em 3 partes, só para citar rapidamente aqui para conhecimento. Tem a primeira parte, que a gente poderia chamar as coisas que viste, que se refere à visão do Cristo ressurreto, que é o capítulo 1 que a gente leu, depois tem a continuação dele. Tem a segunda parte, que são as coisas que são as cartas que são escritas às 7 igrejas, e nós vamos tratar uma dessas cartas hoje aqui. E a terceira parte é as coisas que hão de acontecer depois destas, que são todas as revelações das coisas futuras que Cristo mostra, né? E eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 3:14 ao 22, que é a carta, como eu falei, da igreja de Laodiceia. São 7 cartas que são escritas. Somente 2 igrejas Deus tem apenas elogios para fazer. Nas outras igrejas Jesus alerta os pontos que precisa melhorar. Ele faz elogios também, mas chama atenção a respeito dos pontos que aquelas igrejas têm que melhorar. E a última carta é essa carta para a igreja de Laodiceia. E o texto diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Amém? Então realmente, como eu falei, é a última carta. Nas outras cartas, Jesus também faz da mesma forma. Ele alerta a respeito daquilo que os problemas que a igreja tem, aquelas coisas que têm que ser mudadas. E começando aqui a analisar o texto, Jesus primeiramente se apresenta. Ele fala que ele é o Amém, que ele é verdadeiro, que ele é a palavra final, que ele é a autoridade absoluta, que ele é o verdadeiro testemunho. Então ele tem autoridade para falar e entregar tudo isso que está sendo entregue para a igreja. Ele fala também no texto que ele conhece as obras. Isso ele fala em todas as igrejas. Então isso mostra que Jesus conhece intimamente a sua igreja, assim como ele conhece cada um de nós aqui. E o desejo dele realmente é que a gente possa andar no caminho dele em verdade, e ele nos ama, e por isso que ele nos corrige, né? Estudando um pouco esse texto para trazer para a igreja, eu aprendi algumas questões que trazem uma compreensão melhor desse texto. Então, na verdade, a cidade de Laodiceia tinha a cidade de Laodiceia, Colossos e Herápolis, que elas ficavam no Vale do Lico. E o que acontece? A cidade de Herápolis tinha águas quentes, que ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. A cidade de Colossos tinha água fria, que era boa para beber. Só que a cidade de Laodiceia não tinha água, então ela recebia água, e quando essa água chegava na cidade de Laodiceia, essa água chegava morna. Então essa água não servia para nada, tanto que algumas pessoas que bebiam essa água acabavam vomitando. Então Jesus está fazendo um paralelo daquela situação daquela igreja, das coisas que aconteciam com as características da região. Isso é muito semelhante com as 10 pragas do Egito. Não vou comentar aqui, mas a gente sabe que as 10 pragas do Egito, todas as pragas é Deus combatendo um ídolo dos egípcios. Então, da mesma forma que Deus faz esse paralelo com a cidade, porque na verdade eles estavam num estado de autossuficiência e autoconfiança, e eles estavam no engano, na verdade. E tanto que Jesus fala aqui no 17: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão,
pobre, cego e que está nu. Então, as afirmações e a imagem que a igreja tinha de si própria não refletiam a verdade. Como eu falei, Jesus conhece a sua igreja. E a igreja achava que estava tudo bem. Mas Jesus fala a verdade, ele vê as nossas obras, ele sonda os nossos corações e ele vê exatamente como a gente está. Aqui ele faz alguns contrapontos, ele fala que eles estão pobres e era uma cidade que era conhecida por ser próspera. E, na verdade eles estavam pobres. Jesus fala que eles estavam cegos, como eu falei, a cidade também era conhecida por ter um tratamento de olhos, um tipo de colírio que eles tinham lá. Então eles se orgulhavam disso, mas Jesus fala que eles estavam cegos. Jesus fala aqui também que eles estavam nus, eles tinham uma produção de lã naquela cidade, de roupas, e eles se orgulhavam disso. Mas Jesus fala que eles estavam nus. Então ele faz todos esses contrapontos para mostrar, na verdade, que aquela igreja estava infrutífera. Na verdade, eles tinham que procurar o tratamento para a cegueira espiritual do verdadeiro médico, do grande médico que é Jesus, que nós sabemos que é o médico dos médicos. Então eles estavam realmente com uma visão errada a respeito deles. No versículo 18 o texto fala: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sempre o objetivo de Jesus é trazer correção e trazer restauração para nós, para a igreja dele e para aqueles que são dele. E aqui Jesus, assim como nas outras igrejas também, ele aponta onde estão os problemas e aquilo que elas têm que fazer para corrigir, para sair daquele estado. E aqui Jesus faz a mesma coisa. Então ele fala para comprar ouro refinado. Ou seja, a verdadeira riqueza era a riqueza espiritual. Eles estavam pondo a confiança deles na riqueza material. E a riqueza espiritual vem exclusivamente de Deus. É só Deus que pode oferecer isso. O texto fala também para comprar do Senhor as vestiduras brancas. Isso significa purificação. Eles teriam que se purificar. Eles se apoiavam no comércio de lã, naquilo que eles tinham, mas eles tinham que se apoiar na vestidura branca, que é a purificação que só Jesus pode dar. Fala também de comprar de Jesus colírio para os olhos. Então, mais uma vez, eles tinham o tratamento de olhos na cidade através de um colírio, mas é somente Jesus que pode curar a cegueira espiritual. Tinha que ser o colírio de Jesus para curar aquilo, porque, como eu falei, eles eram autossuficientes, achavam que estava tudo bem, mas na verdade não era isso a verdade. E aí o texto continua falando: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. A correção que vem de Deus sempre é para o nosso bem. Então o desejo de Jesus é de disciplinar e corrigir aquela igreja para o bem daquela igreja. Ele queria conduzir a igreja ao arrependimento e à plena comunhão com Ele, tirar daquele caminho de erro. E é interessante que sempre a correção que vem de Deus é motivada pelo amor. Isso fica um exemplo para nós também. Eu tenho 2 filhas. Toda vez que eu for corrigir elas, eu tenho que ser motivado pelo amor. Se a gente for falar com algum irmão, orientar algo do tipo na igreja, tem que ser motivado pelo amor. Então, assim como Jesus faz com a igreja dele, a motivação para a repreensão sempre tem que ser baseado no amor. E no final ele fala que por isso seja diligente e arrependam-se. Eles não estavam dando importância para Cristo, né? Em outra versão fala: ser zeloso e arrepende-te. Então eles teriam que ter uma mudança não apenas externa, eles teriam que ter uma mudança profunda, uma mudança de rumo e voltar realmente para o caminho de Deus. E aí o versículo que eu queria com vocês, que é o 20, que eu acho que é o... Deixa eu mudar. Que é o versículo chave principal aqui, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele e cearei com ele, e ele comigo. Então Jesus oferece a salvação a todos, mas cabe a cada pessoa ter sua própria decisão. Sempre com Deus, a gente tem que abrir a porta, a gente tem que ouvir a voz dele, como o texto fala. Ele nos procura, ele busca, ele bate na porta, mas cabe a nós dar esse passo e querer abrir a porta para Jesus. Como eu falei, por volta de 2012 eu realmente me posicionei, comecei a buscar a Deus, e foi só aí que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Uma transformação em todas as áreas. Porque eu realmente, naquele momento, eu abri a porta de verdade e ouvi a voz dele e me posicionei. Se eu tivesse feito isso antes, com certeza as coisas teriam começado a acontecer antes. Mas naquele momento que eu tomei essa decisão, as coisas verdadeiramente começaram a acontecer.
e houve uma mudança profunda. Então, o principal, que aqui se fosse destacar uma parte principal é essa, que tem a nossa parte sempre, que é abrir a porta, que é ouvir a voz de Deus. Ele sempre está batendo, Ele sempre está falando, está sempre nos chamando. Jesus é paciente, é amoroso, e Ele sempre quer que a gente abra a porta e ouça a voz dEle. E Ele fala também aqui que Ele vai entrar e ceiar com Ele e Ele comigo. Isso é um privilégio. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, Ele quer entrar e ceiar com a gente. E isso conota as duas, tanto ceiar quanto entrar, uma plena comunhão com Cristo. Naquela época, quando você ceiava com alguém, você estava demonstrando concordância e comunhão e aliança com aquela pessoa. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. No versículo 21 ele fala: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai. Então os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Jesus já morreu por nós, trouxe a salvação, nos dá a vida eterna, ceia conosco. Além de tudo isso, ainda ele fala que nós vamos reinar com Ele, que é realmente um grande privilégio. Isso mostra o amor de Deus. Seres tão falhos, tão pecadores, muitas vezes entristecemos tanto a Deus, só que Ele é misericordioso, Ele bate na porta, Ele fala conosco, e nós vamos ter o privilégio de ceiar com Ele. Então isso realmente é um grande privilégio. Então eu quis trazer todas esse comparativo. Eu li esse texto antes de ter esse conhecimento dessa questão das águas, das características daquela cidade. Parecia apenas que aquela era uma igreja morna, tal, mas a gente vê que na verdade o grande problema daquela igreja é que ela era infrutífera. A gente não vê Jesus falando de nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de idolatria, promiscuidade, nada disso. Então a gente vê que realmente o problema daquela igreja é que era uma igreja infrutífera. E aí me faz lembrar também muito com a figueira que Jesus amaldiçoou. Esse é um texto também que eu nunca entendi muito bem. Eu falei, nossa, mas Jesus amaldiçoou só porque a figueira não tinha fruto? Mas por que ele fez aquilo? Porque ela aparentava ter fruto, ela tinha folhas, mas quando Jesus chegou, não tinha fruto lá. Então ela aparentava ser uma coisa que ela não era. Que a gente pode fazer aqui um paralelo com essa igreja. Ela se achava que estava tudo bem, aparentava que estava tudo bem, mas na verdade era uma igreja infrutífera, tanto que Jesus fala que está a ponto de vomitá-la. Mas o desejo de Jesus com essa carta é alertar a igreja para que eles possam fazer uma mudança e voltar para os caminhos do Senhor, e esse sempre é o objetivo de Jesus. Então voltando um pouco, como eu falei, Apocalipse é um livro de vitória, e uma coisa importante que às vezes a gente pode ter uma imagem errada, é que o diabo está sob controle de Deus, sempre esteve. Deus não foi pego de surpresa com Adão e Eva, em nenhum momento Deus foi pego de surpresa. Ele sempre teve o controle de tudo, desde o início da criação. A disputa não é uma disputa igual, acirrada, que Deus está com dificuldade. Na hora que Deus quiser, Ele acaba com tudo e vai acabar com tudo, com todo o mal, com toda a tristeza, como a gente vê aqui. E é interessante que na tentativa de se opor a Deus, o diabo na verdade trabalha para Deus. Então a gente vê isso claramente com Cristo. Ele já tentou matar Cristo no nascimento, quando incita Herodes a matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Logicamente não conseguiu, Deus deu livramento. E a gente vê também o diabo usando Judas para atrair Jesus e levar Jesus à morte. Ele achou que tinha vencido, levando Jesus à morte, mas Deus usa ele na tentativa do mal dele para executar o plano da salvação, e através da morte e ressurreição de Jesus, todos nós aqui alcançamos a salvação. Então, na hora certa, como eu falei, a Bíblia fala que apenas um anjo vai ser suficiente para acabar com o inimigo. Queria ler com vocês aqui Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então vai ter fim o mal, o sofrimento, toda a dor, todas as coisas que a gente vê no mundo. Logicamente a gente não consegue compreender. Se a gente for ler o livro inteiro como nós lemos agora, vão acontecer muitas coisas, muitas pragas, tem as testemunhas, o diabo é preso, depois Deus solta. E com a nossa inteligência limitada a gente não consegue compreender, porque Deus é infinitamente mais sábio e poderoso que nós. Se a gente entendêssemos, nós seríamos igual a Deus, e obviamente a gente não tem condições de compreender isso. Mas o que nós temos que fazer é confiar no amor dele, como nós vimos aqui que ele morreu
morreu por nós e todas as coisas que Ele vai fazer para nós. E como eu falei, no final nós teremos vitória, como nós vamos ler aqui para encerrar. Inclusive hoje eu até pedi para o grupo de louvor, nós vamos cantar uma canção que fala um pouquinho sobre o final de Apocalipse, aí, o que Deus tem preparado para nós. E como eu falei, isso não são para todos, infelizmente. Isso está aberto a todos, mas não são para todos. É para quem não é para todos. É para quem realmente decide ouvir a voz, é para quem decide abrir a porta, não apenas simpatizar, de vez em quando lembrar do Senhor. É para quem realmente quer ter um compromisso com Cristo. Deus tem a salvação pronta para todos nós. Então, para finalizar, eu queria ler com vocês Apocalipse 21, do 22 ao 27, que fala: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe darão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então realmente é vitória, é bênção o livro de Apocalipse que Deus tem para nós, e que nós temos que fazer é estar preparados. Eu gostaria de terminar fazendo uma oração. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz, Pai. Eu te louvo pela Jerusalém celestial que o Senhor preparou para todos nós aqui, Pai. Que o nome de todos que estão aqui, Pai, seja encontrado no livro da vida. Que o Senhor nos mostre através do Teu Espírito Santo os pontos que temos que melhorar, onde podemos estar entristecendo o Senhor, assim como o Senhor mostrou às suas igrejas. Mostra a nós também, começando por mim, Pai. Que nós possamos estar sensíveis à Tua voz, Pai. Que nós possamos estar atentos, que nós possamos entregar o melhor a Ti, Pai. Que o Senhor faça morada em nossos corações. E que em nome de Jesus, todos que estão aqui, Pai, possam estar com o Senhor na Jerusalém celestial. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja.